Entrar no capítulo 2 de Miqueias. Esse capítulo é muito confrontador, porque Deus começa denunciando a opressão, expondo o engano dos falsos profetas e ao mesmo tempo revelando algo poderoso, a promessa do ajuntamento dos remanescentes. Miqueias 2 nos mostra que Deus não ignora a injustiça, não fecha os olhos para a ganância e nem se cala diante de líderes e vozes que distorcem a verdade para agradar pessoas. Mas também nos revela que mesmo em meio ao juízo, o Senhor sempre preserva o povo. Isso é tão importante você entender isso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Deus preserva um remanescente que Ele mesmo reúne, guarda e Ele mesmo conduz. Então esse capítulo agora nos confronta, nos alinha e nos chama a responsabilidade espiritual. Ele nos faz refletir de que lado nós estamos. Do lado da opressão ou da justiça? Da verdade ou do engano? Do comodismo ou dos remanescentes que Deus está juntando? De que lado nós estamos? Então hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza, nesse entendimento, porque Miqueias 2 não é apenas um alerta. Não é apenas um alerta para aquela geração. É uma palavra extremamente atual para os nossos dias. Amém? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, vocês que estão chegando. Então, a denúncia da opressão, o engano dos falsos profetas e a promessa do ajuntamento é o que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo a todos vocês. Glória a Deus. Amém, Jaque. Mary. Paz do Senhor, paz, Rose. Elaine, Deus abençoe também. Rosane. Bem-vinda, queridas. Rosa, Mary. Hoje eu estava vendo, eu creio que vocês estão vendo também, esse escândalo que está acontecendo nos Estados Unidos, Essa exposição agora de conteúdos, essa exposição de crianças falando, Arquivos que estavam guardados. E eu estava lembrando disso que nós estamos vendo aqui em Miqueias. Deus agora está falando não para o individual, está falando para uma estrutura corrompida. E aquilo que a gente vem vendo aqui, nada fica oculto diante de Deus. Deus vai expor, porque não teve arrependimento, não pararam. Vai vir a exposição, é o que a gente está vendo aí, a exposição. E vai vir muito mais coisa. Desses homens, que eram para proteger autoridades, detentores de poderes. É isso aqui que a gente está vendo. Fazendo o povo sofrer, abuso, atrás de abuso, injustiça social. É isso que nós estamos vendo. Amém? Bom dia para vocês. Deus é muito bom, gente. A palavra está muito atual, Nós estamos vivendo aquilo que a gente está lendo aqui. Nós estamos vivendo o que a gente está lendo aqui nesses dias. É ou não é? Vocês prestaram atenção nisso? Que nós estamos justamente falando sobre algo que está acontecendo atualmente no país e no mundo. Só Deus para nos ajudar. Mas Ele, a gente vai terminar hoje falando sobre os remanescentes. O que são os remanescentes? Bom dia, paz, Lene. Vamos orar para a gente começar. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Pedimos agora, Espírito Santo, fica conosco nessa live, nos conduzindo para esse tempo. Em nome de Jesus. Prepara, Senhor, nosso coração e nos ensina, Senhor, tudo que está por trás dessas linhas, por trás dessas profecias. Traz, Senhor, a revelação. Traz, Senhor, o entendimento.
Ilumina a nossa mente, Pai, para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos falando, né? Comecei dizendo que esse capítulo ele é muito confrontador, porque Deus começa denunciando a opressão, expondo o engano dos falsos profetas e ao mesmo tempo revelando algo poderoso, que vai ser a promessa do ajuntamento dos remanescentes. E eu falei aqui também que Deus não ignora a injustiça, não fecha os olhos para a ganância. Nós estamos vendo atualmente no nosso país e também nos Estados Unidos, países da América, o que está acontecendo, né? Estourou aí agora uma denúncia com provas, né? Arquivos que foram abertos e está expondo a podridão. Eu acredito que vocês estão vendo isso, né? Alguns influencers estão falando sobre esse assunto. Damares também está falando. Então, assim, gente, é isso aqui, ó. Deus não ignora a injustiça, não fecha os olhos para a ganância. Vai estourar, vai vir à tona. Nem se cala diante de líderes e vozes que distorcem a verdade para agradar pessoas. Amém? E Deus sempre vai preservar os remanescentes. Então, vamos lá. E aí a pergunta já foi de manhã. De que lado nós estamos, né? De que lado nós estamos? Do lado da opressão ou da justiça? Da verdade ou do engano? Do comodismo ou do remanescente que Deus está juntando? Vocês têm visto isso aí, né? Depois vocês procuram ver. E aí agora a gente vem para esse capítulo. Ai daqueles que no seu leito maquinam a iniquidade, cobiçam campos e os arrebatam. O capítulo 2 de Miqueias vem começando: ai dos opressores gananciosos, ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Eu lembrei logo desse caso que estourou aí na mídia. Eu falei, Deus, cobiçam campos, ó, ao amanhecer eles o praticam, porque tem poder para tanto. Ou seja, homens que são detentores do poder, e eles praticam isso porque eles têm o poder na mão. Cobiçam campos e se apossam deles. Então, ele cobiça e se apossa. Entende? Ou seja, eu quero aquele campo ali. Aí não quer saber de quem é, entra no país do outro, toma e acabou. Porque eles têm poder. Vocês estão vendo que tem algo parecido com o que a gente está vendo hoje? Vai vendo. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem a sua casa, a uma pessoa a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Então, esse é o versículo de Miqueias. Deus denuncia pessoas que planejam o mal com intenção. Deus denuncia pessoas que planejam o mal com intenção. Não por impulso. Eles usam a posição que eles têm de poder, de influência, para tomar o que não lhe pertence, explorando os mais frágeis. Gente, isso a gente vê direto aqui. A gente vê isso direto, porque o povo, no modo geral, é frágil, não conhece, não sabe dos seus direitos, não sabe do seu, o que ele pode, o que ele não pode. E as pessoas que são detentores do poder, eles já fazem isso há muitos anos. Mas a gente pensa assim, meu Deus, será que Deus não está vendo? Tá.
Aqui a gente vai ver. A cobiça aqui não é só material. É desejo desordenado por controle, domínio e vantagem. Mesmo que isso custe a dignidade do outro. O problema, gente, não é ter, mas como se obtém e quem se machuca no processo. Deus vê injustiça. O problema não é a gente ter bem, a gente possuir, mas como você está obtendo isso, como esses poderosos estão obtendo isso, e quem está sendo machucado no processo. Entende isso? E aí a gente vai vendo isso aqui, e eu hoje estava lembrando das injustiças sociais e tudo mais que a gente vive no nosso país, e a gente está vendo acontecer agora, estourando no mundo, né? Pessoas que, por exemplo, usam a autoridade espiritual, emocional, financeira para dominar. Deus vê isso, gente. E eu não estou falando aqui para ímpios só, não. É cristão também. É líderes religiosos. Tem autoridade espiritual sobre a pessoa e domina, manda. Sistemas familiares ou religiosos que silenciam, manipulam e roubam identidade. Vai mudando você. Você tem a sua identidade em Cristo Jesus. Você tem a sua maneira de conduzir, de viver. Mas o sistema familiar religioso vai moldando, vai silenciando você, vai te manipulando, porque você está sob, né, essa liderança, e você vê ela como uma liderança superior a você, e que ela detém o poder, foi Deus que colocou, foi Deus, e ela está ali te oprimindo. Isso serve para todos os segmentos, tá? Família, pais, líderes religiosos, pessoas que exercem autoridade na terra, líderes que se beneficiam enquanto outros são oprimidos. Isso é injustiça social. Por menor que ela seja, Deus está vendo, o mundo espiritual está vendo isso. Deus não ignora, gente, a injustiça estrutural. As injustiças estruturadas. Por isso que você vê aí os escândalos vindo, vai vir muito mais coisa. Ele vê o mal que está sendo planejado no secreto. E julga não apenas o ato, mas a intenção do coração. Vocês estão entendendo? Amém? Bom dia, bom dia. Vocês podem ir falando, podem ir compartilhando o que vocês estão entendendo. Então, Miqueias 2 vem denunciando essa opressão estruturada dos governos, dos líderes e dos profetas da terra naquela época. A opressão gera legalidade espiritual. Por isso que a gente não pode concordar. Por isso que a gente não pode participar. Porque ela gera legalidade espiritual para juízo. Juízo na terra. Amém? Aí a pergunta é, tenho buscado vantagem às custas de alguém? Aí a gente pensa assim, Thalita, eu conheço um monte de situação assim e nada acontece para eles. Por enquanto. Mas se você olha para a família deles, a família está quebrada. É doença grave no meio da família. Os filhos totalmente destruídos. Às vezes eles estão ali detendo todo o poder, mas por trás está tudo quebrado. A opressão gera legalidade espiritual para juízo. No final, essas pessoas terminam ruim. Uma doença grave, um acidente grave, uma situação que... Tenho buscado vantagem às custas de alguém? Essa é a pergunta. Já usei minha posição para me beneficiar injustamente?
Existe algo que eu tomei sem perceber, como por exemplo, honra, espaço, voz, dignidade. Eu tomei. Essa é uma reflexão para a gente hoje pensar. Isso faz a gente, por isso que o alinhamento espiritual ele é tão profundo, porque tem coisas que a gente não tem noção quando a gente erra por engano. E tem coisas que a gente está fazendo porque a intenção do nosso coração, no fundo, é aquilo ali. Eu quero tomar o poder, eu quero que me obedeçam, eu quero ser ouvida, eu quero a voz para mim, eu quero espaço para mim, né? Quero vantagem. A gente precisa sondar o nosso coração. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia de nós. Aí às vezes as coisas estão travadas, não avança espiritualmente, não avança materialmente, não avança nos relacionamentos, por causa de coisas assim, de injustiças veladas, né? Aí no versículo 3, portanto assim diz o Senhor. Desculpa. Portanto assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família. Olha a palavra. Miqueias 2:3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Agora o texto usa a mesma linguagem dos opressores. Eles maquinavam o mal, agora Deus projeta juízo. Deus responde com justiça proporcional. O que foi feito de forma estratégica será tratado de forma estratégica pelo céu. Deus, ele é justo. Justiça é o quê? A balança. Balança. Do mesmo jeito, da mesma proporção que você fez, a maldade você vai receber. Quando um sistema inteiro se estrutura sobre injustiça, né? Todo um sistema foi crescendo, foi estruturado ali em cima de injustiça. Deus não corrige apenas indivíduos. Ele desmantela toda a estrutura. O orgulho que se levantou será quebrado. Amém, gente? É forte essa palavra, né? Mas eu estou aprendendo algo aqui muito sério. Deus não vai deixar ficar nada em pé se aquilo foi construído na injustiça. Ele não vai tratar só um indivíduo, ele vai tratar toda aquela estrutura. Então são coisas que às vezes não vai avançar da forma como ela foi construída. Amém? Deus é Deus. Nós conhecemos o nosso Deus aqui, ele é tão misericordioso, mas ele também é justo para com todos, para com todos, tá? O que foi feito de forma estratégica será tratado de forma estratégica pelo céu. Agora, continuando aqui, há pecados que não se resolve com ajuste. A coisa está tão maligna, tão quebrada, tão infiltrada, que não se resolve mais com ajuste. Agora só com a intervenção divina. Deus permite quedas quando não há arrependimento. Deus permite quedas quando não há arrependimento. Aí eu quero trazer algumas perguntas para a gente pensar. Tem ignorado alertas de Deus? Deus já deu alerta assim, ó, lá no fundinho do seu coração. Deus já mostrou algo para você. A gente finge assim.
Todo mundo faz, tá, faz parte do sistema. Tarará, tarará. Tenho resistido correções leves? Tenho resistido correções leves? Preciso quebrar algum padrão antes que Deus precise intervir? Eu preciso quebrar, eu preciso resolver esse padrão antes que Deus precisa intervir. Então fica aí com a pergunta para você pensar. Agora vem os falsos profetas e a rejeição da verdade. Versículo 6. Eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. De fato, as minhas palavras faziam bem ao que andarem retamente. Aqui, até o versículo 11, fala sobre os falsos profetas. Não profetizem, dizem eles, se alguém anda com espírito de falsidade. Vamos entender isso aqui. Os falsos profetas, eles rejeitam mensagens de confronto. Os falsos profetas preferem discursos que agradam o ego. E também profetizam conveniência, não verdade. Por que isso? Eles querem um Deus que abençoa sem corrigir. Porque onde não há confronto, não há transformação. Então a gente vê, às vezes, o profeta negociando uma mensagem que ele já viu, ele já entendeu. Mas é difícil para ele, por quê? Porque ele prefere ficar no discurso que agrada o ego e as vantagens que eles recebiam dos reis, dos líderes, para falar o que eles querem que eles falem. Então tem profetas e profetas. E não tem jeito. Para ter transformação, tem que ter confronto. Tem que estar aqui falando a verdade. A verdade é essa. Porque aí você vai ouvir, vai internalizar aquilo ali, vai começar a pensar e a transformação vai vir. Eu não posso maquiar a mensagem. Então, mensagens que prometem vitória sem arrependimento. Deus vai dar vitória, mas você tem que mudar esse comportamento aí, seu jeito de falar, essa língua maledicente, essa tua maneira de corrigir os seus filhos, de repreender, de falar do outro. Entende? Espiritualidade sem cruz, sem renúncia, não tem, gente. Tem que renunciar. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então não tem como ter espiritualidade sem renúncia. Lideranças que evitam temas difíceis para não perder público. Entendeu? É sobre isso, coisas que a gente já vê por aqui. Deus não unge mentiras. Deus não unge mentiras, mesmo que sejam populares. A verdade liberta, mas antes ela fere o orgulho. A verdade vai ferir o orgulho, a verdadeira verdade. Vamos botar assim. E aí você vai perder público quando você é um profeta que vai estar falando mesmo o que Deus está mandando falar. E tá tudo bem. Porque quem te sustenta é o Senhor. Quem nos garante a vitória é o Senhor. Amém? Tá forte hoje, né? É coisas que a gente já vê acontecendo na nossa atualidade, no meio do nosso povo, no meio das igrejas, no meio dos governantes. Todo lugar a gente vê isso, gente. Todo lugar. E eu quero falar isso para vocês. Não se preocupe.
Não se preocupe, porque toda a injustiça que você está vendo acontecer, continue orando. Deus ele vai trazer um juízo para cada uma. E às vezes essas pessoas elas já estão vivendo um juízo, sabia? No seu ministério, na sua casa com seus filhos, no casamento. Elas já estão vivendo coisas assim. É ou não é? Emprego. A pergunta que eu quero deixar desse tema: tenho buscado palavras que me confrontam ou só me confortam? Rejeito mensagens duras dizendo que não é de Deus? Tenho discernimento ou só afinidade emocional? O que você entende com isso? Deus está falando aqui. E aí a gente vai para o versículo 12. O Senhor congrega os remanescentes de Israel. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, como ovelha no aprisco. O Senhor fala, como ovelha no aprisco. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei os remanescentes de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelha no aprisco, como rebanho, no meio de suas pastagens. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Gente, o que a gente aprende aqui? Que Deus, mesmo diante de toda essa injustiça social, diante de uma igreja que às vezes está fugindo daquilo que Deus está fazendo, você está vendo líderes se envolvendo, né, com política, você está vendo líderes se envolvendo também com certos escândalos. Sabe de uma coisa? Deus, ele olha para os remanescentes. Dentro da igreja tem uma igreja. Dentro da igreja existe uma igreja que Deus está guardando. Se você vê as cartas lá de Apocalipse, as cartas de Laodiceia, as cartas de todas aquelas cartas, né? Éfeso. Lá, em algum momento, Deus fala: eu tenho visto vocês, eu tenho visto a aflição de vocês. Taraná, taraná. Então, Deus está vendo os remanescentes. Certamente te ajuntarei todo a Jacó, como ovelha no aprisco. Mesmo após o juízo, Deus reafirma a sua misericórdia. Deus congrega os remanescentes. Deus reafirma a sua misericórdia, ele não perde o controle da história. O que são os remanescentes, Thalita? São os que não se corromperam. Você está ali dentro, mas você não se corrompeu. Lembra de Daniel, de Ezequiel? Então continue fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer. Continua sendo quem você é. Aquilo que o cristianismo que você entendeu e vive, continue fazendo. São os que não se corromperam. Os remanescentes são os que ouviram, se arrependeram e permaneceram fiéis. É você e eu que muitas vezes agimos na ignorância ou na ferida do nosso orgulho, mas hoje ouviu a palavra do Senhor, se arrependeu e permanece fiel. Esse é o remanescente que Deus está vendo, que Deus vai livrar, que Deus vai mandar o suporte. Quem são os remanescentes? Os que passaram pelo juízo, mas não perderam a fé. Mesmo depois daquela crise sanitária que nós passamos, juízo de Deus, estamos de pé firme. As pessoas que já esqueceram, já voltaram para a sua vida anterior, mas aqueles que passaram pelo juízo e ficaram fiel, permaneceram, esses são os remanescentes. Então Deus disciplina, mas também restaura. Enquanto muitos caem, Deus preserva os que o temem. O remanescente não é a maioria. Presta atenção. O remanescente é o fiel. É o fiel. Glória a Deus.
Entende isso? Isso está acontecendo no meio da igreja, povo que ouve, que agrada a eles. Como se Deus usa pessoas para falar suas palavras. Sempre existe os fiéis, existe os remanescentes em todos os lugares, Mary. E Deus está vendo. Então, Thalita, eu tenho que sair. Se Deus mandar você sair, você sai. Se não, fique ali, porque Deus está te vendo ali. Continue congregando, continue fazendo a tua parte, sendo a pessoa base, né, que Deus colocou ali de fidelidade. Porque sempre vão ter os remanescentes dentro da igreja, no sistema. Mesmo que a gente olhe assim para um povo, para um sistema corrupto do nosso governo, mas creia, tem mulheres e homens remanescentes lá dentro. Os fiéis que honram o Senhor, que confrontam o sistema. Sempre vai ter. Sempre teve e sempre terá. Então, enquanto muitos caem, Deus preserva os que o temem. Então, lembre-se disso. O remanescente não é a maioria. Esquece. É o fiel. Aquele que é fiel. Então, Deus está preparando, alinhando e conduzindo o seu povo. Ele vai à frente como rei e pastor. Amém? E eu quero deixar mais algumas perguntas para a gente refletir. Eu faço parte da multidão ou do remanescente? Eu estou como todo mundo está? Ou eu estou buscando a fidelidade, ficar ali em Deus, me arrependendo? Tenho permanecido fiel mesmo quando é desconfortável? Estou disposto a ser ajuntado mesmo depois da correção? Gente. Isso aqui fala muito no íntimo de cada um. No íntimo, do seu íntimo, Deus está falando. Esse capítulo 2 de Miqueias nos mostra um Deus que vê a injustiça, confronta o engano, julga o pecado, mas guarda o remanescente. Então guarda essa palavra no seu coração. De toda essa injustiça social que nós estamos vendo acontecer na nossa humanidade, no nosso país, no mundo, os remanescentes estão lá. E Deus está vendo. O mesmo Deus que derruba sistema injusto é o mesmo que conduz seu povo em segurança. Vamos crer, ter essa fé que estamos sendo guardados pelo Senhor, mesmo em bem toda essa... Vamos entregar nossa vida ao Senhor, vamos nos arrepender do nosso pecado. Vamos cuidar para que a gente não entre no grupo daqueles que não estão atentos, né? E pedir a Deus que proteja nossos filhos, proteja a nossa casa, no meio dessa injustiça total que nós vivemos no mundo. É geral, gente. E olha, e é antiga. O que você está vendo hoje acontecendo nos sistemas é antigo. Se Deus entrou com providência aqui, Ele vai entrar aqui também, no dia de hoje. Amém? Guarda apenas o teu coração para não pecar contra Deus. Thalita, mas parece que eles estão se dando bem e a gente está se dando... Não pense assim. Andar na verdade de cabeça erguida te protege. Te protege no dia da calamidade. Amém? Te protege no dia do juízo. Deus vai guardar os remanescentes dele. O remanescente é quem? A maioria? Não. São os fiéis a Deus. Então, corrija o seu comportamento. Corrija a sua maneira de viver, de ser cristão. Para que a gente possa se encontrar pronto para ser achado por Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã vamos continuar. Miqueias 3. A ameaça contra os meus governantes, os falsos profetas. A gente vai dar continuidade no 3, no 4. Aleluia. Amém, gente? Vocês têm aprendido bastante, né? Eu quero viver como um remanescente. Isso aí.
Deus é fiel, eu creio, por usar a tua filha como essa palavra. Amém. Sempre a gente precisa guardar essa fé no coração. A injustiça nunca vai prevalecer. Parece que ela está sendo... Olha, assim, gente, parece que as pessoas estão se dando bem, mas não. Isso aqui é passageiro, gente. O que é eterno é aquilo que você gera no teu coração, na tua vida espiritual. São valores. Isso é eterno. Bens materiais, explorar. Você é detentora do poder explorar as pessoas porque você está se dando bem. Cuidado com isso. Pede ao Senhor para sondar o teu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Pesa ele. Porque eu não quero ficar nesse lugar. Às vezes a gente atende, né, na mentoria, muitas pessoas que vêm, já atendi gente de vários lugares do Brasil, e fala: Thalita, eu quero ouvir a palavra, ouvir você falando, e eu quero corrigir a minha rota. Eu trabalhava numa empresa, eu via injustiça, via todo mundo se dando bem, eu também fui lá e entrei no esquema. Eu quero confessar esse pecado e quero deixar. É isso que é o remanescente. É aquele que errou, reconheceu e se arrependeu e mudou de rota. Entende? Então, remanescentes são você que é fiel. Você que é fiel. É isso que é remanescente. É você que não está fazendo parte do esquema. E para isso, lembre-se que vai ter rejeição. Lembre-se que você não vai ter muito privilégio aqui, na terra. Mas pensa no céu, a coroa que você vai ter. Pensa na eternidade agora. O favor que Deus está tendo com você, com a sua família. Pensa que na hora do juízo você vai ser vista. Na hora da calamidade, o Senhor vai te sustentar. Entendeu, gente? Entendeu como é que funciona? É sobre isso. Fala: Deus, eu recebo essa palavra, isso aí. Deus fala para corrigir a cada dia a minha vida. Todos nós, Rosini, estamos vivendo nesse processo. E eu também. Estou recebendo muito de Deus com essas palavras. Estou, corrigindo mais coisas que eu sei que é preciso, né? E essas palavras agora elas ficam gravadas no nosso coração. Quando no momento oportuno o Espírito Santo vai te lembrar. Então nós não vamos ser mais inocentes, né? Porque independente de você ter conhecimento, que às vezes, presta atenção que eu vou falar aqui algo sério. Às vezes você está debaixo de uma liderança e essa liderança, ela tem comportamentos de injustiça. Você até percebe alguma coisa, mas você fala: mas o líder mandou, né? Ele é o cabeça, ele é o líder. Eu vou obedecer. Só que agora, diante dessa palavra, eu quero falar para você que se você sentiu que é injustiça, que é algo que não é agradável a Deus, você pode falar. Porque você vai se encontrar fiel naquele dia. Agora, tem pessoas que estão debaixo de liderança assim, que ela é muito inocente, ela não tem noção do que está acontecendo, né? Ela é obrigada, imposta. Mas quando você tem consciência, a gente também agora fica co-participante daquele erro. Ora a Deus, pede Deus direcionamento. Se você está vivendo sobre isso, entendeu? Ora a Deus, seja no trabalho, seja na igreja, seja no sistema que você esteja. Ora a Deus, fala: Deus, esse negócio não está certo. Isso é uma injustiça, eu não queria estar debaixo disso, fazendo isso. Me dá discernimento, me dá uma estratégia. Vai vir, gente, vai apertar mais ainda, e a gente vai passar por muita tribulação ainda, como cristão, para você ter que aceitar coisas que você sabe que não é para aceitar.
Muitas vezes vai afetar no seu orçamento, vai afetar na sua posição social, na sua posição eclesiástica, e você vai negociar. Mas o remanescente, ele permanece fiel a Deus, ainda que tenha perdas, né? Então vai orando, pede a Deus estratégia, para que não compactuamos, né, com erros, uma vez que você descobre que você tem consciência. Glória a Deus. Então vamos embora. Hoje é dia 10/2. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição para o nosso seminário Restaura-me, Senhor, dia 21 de março. Deixa eu dar um outro recado aqui para vocês, muito importante. Todos os anos, nós, do Ministério de Intercessão, fazemos um passeio anual. E esse passeio tem sido assim um marco pra gente. É um momento de descontração, de diversão. Nos reunimos, né, em um desses dias. São 3 dias que nós passamos juntos. Você vai passar junto comigo, com algumas intercessoras. E a gente se diverte bastante. A gente se alegra. E esse ano nós vamos fazer novamente. Eu tenho algumas vagas e também tenho uma lista de espera. Se você quer ir comigo, nós vamos para Serra Negra. Que cidade maravilhosa, gostosa de estar. É o interior de São Paulo. Então você procura a mim ou procura a Juliana e deixa o seu nome para a gente poder entrar em contato, ou você entra em contato conosco e fala que você tem interesse. A gente vai passar as informações, tá? Então tem poucas vagas e tem uma lista de espera que, conforme for aparecendo, a gente vai chamando, tá bom? É maravilhoso. 3 dias, tudo completo. Café da manhã, almoço, jantar, ônibus. Tem um passeio turístico que a gente vai fazer na cidade, tá incluso. Tem uma cidade vizinha que a gente vai fazer uma visita numa fábrica, tá incluso. Então, assim, tá maravilhoso o passeio para esse ano também, tá bom? Procura a gente se você quer passear conosco. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã preciosa. Nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, por tudo que ouvimos aqui e vivemos. Eu quero te agradecer, Espírito Santo. Que essa palavra fale em nosso coração e tenha mudanças em nós. Deus, nos ajuda, guarda agora os remanescentes, Pai, as suas filhas fiéis, aquelas que têm buscado andar na verdade, Pai. Protege elas de todo mal, de todo ataque, de tudo que não provém, Senhor. Toda arma preparada e forjada, toda mentira, todo engano cai por terra em nome de Jesus. Senhor, dá-nos um dia abençoado. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Até amanhã. Espero você.